Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, onde estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema de hoje que nós estudaremos será o amor de Deus no calvinismo. Então, para isso, meus irmãos, nós iremos direto ao ponto, para que nós possamos aqui abordar de uma maneira simples e de uma maneira direta. Olha só, o que o calvinismo ele prega? O calvinismo, pensando no amor de Deus para com as pessoas, o calvinismo ele prega o seguinte, que o amor de Deus de uma maneira sacrificial é somente para os chamados eleitos. Então Deus ele escolheu quem vai ser salvo e quem não será salvo. Então o amor de Deus de uma maneira sacrificial, aquele amor revelado na cruz, é somente para os eleitos. Mas para os que não foram escolhidos por Deus, então Deus não demonstra esse amor sacrificial por eles, ou seja, o amor de Deus para os chamados não eleitos é um amor limitado, porque isso é um dos pontos do calvinismo, aquele tão conhecida tulipa, os 5 pontos do calvinismo. Um dos pontos é sobre a expiação limitada. O que é expiação limitada? É que o sacrifício de Cristo na cruz só foi somente para os eleitos e não foi para os não eleitos. Por isso que é chamado de limitado. Ela não é ilimitada para todas as pessoas, mas ela tem um limite. O limite dela é somente para aqueles que foram escolhidos para a salvação. Eles vão dizer, não, mas Deus ama sim aqueles que não são eleitos. Só que o seu amor se revela para com essas pessoas através da chuva que cai, através do sol que nasce, através da saúde, através da provisão que Deus dá, do alimento que Deus dá para esses ímpios também. Então Deus ama essas pessoas, só que Ele não ama de uma maneira sacrificial. O amor de Deus, então, para os chamados não eleitos, ou os não escolhidos para o céu, ou aqueles que foram predestinados para o inferno, é um amor terreno. Um amor que se limita somente nas bênçãos terrenas. Mas o amor de Cristo revelado na cruz não foi dado para essas pessoas. Foi dado somente para aqueles que são chamados de eleitos. Isso é o que diretamente o calvinismo e claramente eles pregam e que eles acreditam. Meus irmãos, só que aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um grande problema. Por quê? Essa filosofia calvinista, ela é incompatível com aquilo que a Bíblia diz. Não bate. Porque o calvinismo prega, então, que Deus tem um amor limitado, o seu amor sacrificial é limitado, mas a Bíblia mostra o contrário. Que o amor de Deus, o seu amor revelado na cruz, foi por todas as pessoas, até para as pessoas que rejeitam a Cristo, que não serão salvas e serão lançadas no inferno. Deus amou também essas pessoas. Vamos ver aqui alguns pontos para isso ficar mais claro e percebermos que essa ideia, essa filosofia calvinista não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Primeiro, meus irmãos, se eu aceitar que o amor de Deus para os chamados não eleitos se resume apenas nas bênçãos terrenas, eu vou estar dizendo indiretamente que o amor de Deus, então, para essas pessoas é um amor inútil. Perceba bem, se eu aceitar que o amor de Deus para os chamados não eleitos, então se resume somente no sol que está nascendo, na chuva que está caindo, na saúde que a pessoa recebe, na vida, na respiração que ela respira todo dia, na provisão, no alimento que ela tem a cada dia, se o amor de Deus para ela só se limita a isso, então eu vou estar dizendo indiretamente que o amor de Deus para essas pessoas é um amor inútil. Por quê? Olha só o que Jesus Cristo ele diz na sua palavra em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Preste bem atenção nessas palavras de Cristo, onde ele diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perceba o que Jesus Cristo está falando? Que aproveita o homem, ele ganhar o mundo inteiro, ganhar todas as coisas, ter o sol nascendo, ter a chuva caindo, ter um terreno muito grande, onde na sua plantação tudo nasce, tudo brota, ele tem provisões para todo sempre. Olha só, o que Jesus Cristo está dizendo? O que aproveita o homem ter carro, emprego, essas bênçãos terrenas, ter boa saúde, mas ele perder a sua alma? Nada disso se aproveita. É inútil, que Jesus Cristo está dizendo. É inútil o homem ganhar todas as bênçãos aqui no mundo, mas perder a sua alma, não ter a salvação. Então, quando eu digo que o amor de Deus para os não eleitos
se resume somente nas bênçãos terrenas, indiretamente, baseado nesse versículo, eu estou dizendo que o amor de Deus para essas pessoas é inútil. Olha, Deus está dando um amor e Deus está brincando com essas pessoas, né? Brincando ali com eles, dando algumas bênçãos terrenas, mas escolheu não dar para eles a bênção da salvação, porque Deus não ama essas pessoas de uma maneira sacrificial e Cristo não morreu na cruz por essas pessoas. É um amor inútil que é revelado para essas pessoas. Deus simplesmente, dessa maneira, está brincando com os chamados não eleitos. Estou dando apenas um pouquinho de amor, mas vocês não têm realmente o meu amor, que é o amor sacrificial. Eu estou dizendo, então, que o amor de Deus é um amor inútil, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso aí é o primeiro ponto que nós podemos analisar. Segundo ponto, meus irmãos, grave bem aí. Se eu aceitar a ideia calvinista que Deus não ama de maneira salvífica o chamado não eleito, então Jesus errou em amar o ímpio jovem rico e mentiu para esse jovem rico também. Lembra da história do jovem rico? Como que ele se aproximou de Jesus Cristo? Ele se aproximou falando da salvação. Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? A conversa era sobre isso, era sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre a morada no céu. Então, essa era a conversa. O que aconteceu nessa conversa? O que Jesus fez ao olhar para o jovem rico? Olha só o que diz aqui Marcos capítulo 10, 21 e 22. Diz assim: E Jesus, fitando-o, o amou. Grave isso, meu irmão. Jesus o amou. Como eu posso aceitar a ideia calvinista e dizer que Deus não ama de uma maneira sacrificial a pessoa que é chamada de não eleita? Olha só, a Bíblia diz que Deus ama todas as pessoas. O jovem rico foi amado por Jesus Cristo. Jesus o amou. E a conversa que estava aqui era sobre a vida eterna. Jesus Cristo o amou. Perceba o que esse versículo está dizendo? Jesus amou esse jovem rico. E esse jovem rico depois ele virou as costas para Jesus Cristo. Ele não foi salvo. Ele rejeitou a Jesus, rejeitou a salvação. Mas o amor de Cristo alcançou esse homem também. Olha só a continuação do texto. E Jesus, fitando, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Meus irmãos, será que Jesus estava mentindo para esse homem? Porque o jovem rico, que a Bíblia relata, não se converteu, não foi salvo, virou as costas para Jesus Cristo. Mas Jesus disse para ele o seguinte: você terá um tesouro no céu. Né? Se ele seguisse ali as palavras de Jesus Cristo. Será que então Jesus estava mentindo para ele? Porque se eu aceitar a ideia calvinista, que Deus já predestinou todas as pessoas, umas para o céu e outras para o inferno, então o jovem rico já foi predestinado a não receber a salvação. E como que Jesus tem a audácia de chegar para ele, para um homem que foi predestinado para o inferno, e falar para ele: se você seguir a minha palavra, você terá um tesouro no céu? Jesus estava mentindo. Então, se eu aceitar a ideia calvinista, mas Jesus não mente, porque ele não peca, ele é Deus, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, salientando, se eu aceitar a ideia calvinista que Deus não ama de maneira salvífica aqueles as quais eles chamam de não eleitos, não predestinados para o céu, então eu estou dizendo que Jesus errou em amar este homem, porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, fitou e amou. E eu estarei dizendo que Jesus estava mentindo para ele quando disse que ele teria então um tesouro no céu. Coisas para a gente salientar e ver que a filosofia calvinista é incompatível com a Bíblia. Indo além, meus irmãos, se eu aceitar que Deus só ama os eleitos, então eu estou dizendo que o homem acaba sendo mais benevolente que Deus. Olha só que interessante. Se eu aceitar que Deus só ama os eleitos e não ama os réprobos, eu estou dizendo que o homem, a humanidade, é mais benevolente que Deus. Por quê? Deus me ensina a amar todas as pessoas, mas Deus não ama todas as pessoas? Olha só que interessante. Olha só o que diz Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, dizem assim: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser:
Ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Perceba o que Deus está dizendo aqui para nós. Se a gente vê alguém em necessidade e a gente tem condições de ajudar essa pessoa, a gente não pode dizer para essa pessoa, olha, vá em paz, Deus vai te ajudar no seu frio, Deus vai te ajudar aí na sua falta de alimento, Ele vai te dar alguma provisão. Você tendo, mas não cede, qual é o proveito disso de você só dizer para a pessoa, vá em paz? Não tem proveito nenhum se você realmente não supre as suas necessidades. Perceba muito bem o que Deus está nos ensinando nesse versículo. Olha só. Deus agora, ele vê um mundo carente de amor sacrificial, mas ele escolhe não oferecer esse amor sacrificial para muitas, ou eu digo para a maioria das pessoas da face da terra. Ele escolhe oferecer esse amor sacrificial somente para uns, mas não para os outros. Ele vê uma humanidade carente, uma humanidade que precisa da salvação, mas ele não oferece esse amor sacrificial. Como que o versículo termina? Que aproveita isso? O que tem de proveito? Olha só, Deus nos ensina. Vê alguém carente? Supra a sua necessidade. Mas Deus é aquele, segundo o calvinista, que vê muitas pessoas carentes de amor sacrificial, mas não dá esse amor sacrificial. Que aproveita isso. Meus irmãos, um amor limitado. É o que o calvinismo ensina. Uma expiação limitada, um amor de Deus limitado somente para umas pessoas. As outras pessoas, ele não ama. Olha, tem uma frase de um calvinista, uma pessoa reformada, muito famosa na internet. Ele disse o seguinte, preste bem atenção nessa frase, uma frase magnífica, uma frase muito bonita. E diz assim, pare de medir o amor de Deus usando referenciais humanos e meça o amor de Deus olhando para a cruz. Eu concordo plenamente com essa frase. É uma frase correta. Pare de medir o amor de Deus usando referenciais humanos e meça o amor de Deus olhando para a cruz. Meus irmãos, só que olha só, eu concordo com essa frase. Mas se eu sou calvinista, sabe o que eu vou entender? Que o amor de Deus é limitado, porque se eu tenho que medir o amor de Deus olhando para a cruz, sabe o que eu vou perceber? Não, o amor de Deus é limitado, ele só ama umas pessoas, porque o amor de Deus revelado na cruz só foi somente para um pequeno grupo e não foi para todas as pessoas. Perceba que é uma frase bonita, uma frase de efeito, uma frase que se você interpretar a Bíblia corretamente, ela é uma frase muito joia. Mas se você abraça a ideia calvinista, qual é o amor de Deus então que você vai olhar para a cruz? Um amor limitado, um amor que não foi para esse, não foi para esse, não foi para esse, não foi para esse, mas foi somente para esse aqui e para esse aqui. Um amor limitado. Se eu então medir o amor de Deus olhando para a cruz, a conclusão que eu chego, segundo o calvinismo, é um amor somente para poucos. Um amor para poucas as pessoas e não para todas as pessoas. Um amor que acaba sendo limitado. Para a gente terminar, meus irmãos, será que a Bíblia não apoia o amor de Deus para todas as pessoas? Será que ela não fala que o seu amor é para todas as pessoas? A sua misericórdia é somente para alguns ou é para todas as pessoas? Olha só o que diz Romanos capítulo 11, versículo 32. Nós veremos que o seu amor, a sua misericórdia, abrange a todos, sem exceção. Diz assim, Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. Perceba que todos estão no mesmo patamar de condenação do pecado. E o que Deus faz? Usa de misericórdia para todas as pessoas. É o que o versículo está falando claramente. Mas talvez algum calvinista ele pode dizer, mas você não leu Romanos capítulo 9, 15 e 16, que fala que Deus só dá a sua misericórdia para um grupo pequeno e ele rejeita a sua misericórdia para as outras pessoas? Porque em Romanos 9, 15 e 16 dizem assim esses versículos. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Tá vendo? O versículo está dizendo que Deus ele usa de misericórdia para uns e não usa de misericórdia para outros. Meus irmãos, perceba muito bem, nós lemos em Romanos 11, 32 que Deus usa de misericórdia para com
todos. Então, qual é a interpretação correta de Romanos 9, 15 e 16? Quando nós lemos o contexto, você vai perceber que os versículos seguintes estão falando de Faraó. Que Faraó endureceu o seu coração, que Deus endureceu o coração de Faraó. Perceba muito bem quando nós olhamos para a história de Faraó. O que esse versículo está dizendo? Que Deus usa de misericórdia para quem quer. Deus usa de misericórdia para todas as pessoas, mas para aquela pessoa que está rejeitando constantemente sua misericórdia, Deus retira então a sua misericórdia. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó lá ouviu a palavra de Deus, ele próprio endureceu o seu coração. Ouviu a palavra de Deus de novo, ele próprio endureceu o seu coração. Mais outra vez, ele próprio endureceu o seu coração. Isso 6 vezes. 6 vezes ele ouvindo a palavra de Deus, Deus dando da sua misericórdia, Deus dando uma segunda oportunidade e ele endurecendo o seu coração. O que Êxodo diz logo depois disso? Agora, já que você rejeitou minha misericórdia, eu, Deus, endurecerei o seu coração. E aí o texto começa a aparecer. Então Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Deus agora reteve a sua misericórdia. É isso que Deus faz, é isso que o versículo está dizendo. Deus usa de misericórdia para quem quer e retira a sua misericórdia para quem ele quer. Para quem não está aceitando a misericórdia de Deus. Mas o que Deus faz? A misericórdia dele é para todas as pessoas. Mas para aqueles que estão rejeitando, opa, então eu vou retirar minha misericórdia e vou dar aquilo que você quer. Você quer um coração endurecido? Tome um coração endurecido. É isso que diz Romanos capítulo 1. Quando o homem, a humanidade, rejeita a Deus constantemente, o que Deus faz? Deus então entrega a pessoa para os seus próprios pecados. Deus entrega a pessoa para a sua própria dissolução. Deus entrega a pessoa para ela ir ladeira abaixo, já que é isso que ela quer. Deus então entrega, retirando dessa maneira a sua graça, retirando dessa maneira a sua misericórdia. Então perceba bem, Deus usa de misericórdia para todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas. Então, cuidado para você não pegar um versículo isolado, tirar do contexto da Bíblia para dizer que Deus só tem misericórdia para uns e não tem para outros. E é desta maneira que Deus só ama somente uns e não ama os outros. Deus, ele ama todas as pessoas. Jesus amou o jovem rico e a conversa ali era sobre salvação. E o jovem rico rejeitou a Jesus Cristo. Vamos para mais textos? Meus irmãos, nós temos muitos e muitos textos da Bíblia que falam que Deus ama todas as pessoas, inclusive aquele que o rejeita e vai para o inferno, o ímpio. Olha só o que diz Ezequiel 33:11. Nós não leremos esses muitos textos devido ao tempo, mas você pode buscar na sua casa. Mas eu quero ler somente 2 aqui para a gente encerrar a nossa live. Ezequiel 33:11 diz assim: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Olha, eu não tenho prazer na morte do perverso, eu amo o perverso, eu quero que ele se converta do seu mau caminho. Eu amo esse homem que está em rebeldia, eu não amo a sua rebeldia, não amo o seu pecado, mas eu quero que ele se converta e que ele viva. Perceba o amor de Deus revelado nessas palavras, ele não tem o desejo que essa pessoa viva nesse caminho de rebeldia. O que Deus quer, o que Deus deseja é a conversão da pessoa. Mais um versículo para a gente encerrar aqui, 1 João 2:2 diz assim: E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus morreu na cruz, o seu amor na cruz foi revelado não somente para os chamados eleitos, segundo a interpretação calvinista, mas o seu amor na cruz foi para todas as pessoas, para nós que somos salvos e para o mundo inteiro. Jesus morreu para o mundo inteiro. Nós temos muitos outros versículos, como por exemplo João 3,16, o clássico. Nós sabemos que o calvinista ele vai tentar dar as suas cambalhotas interpretativas para mudar o significado de mundo, para tentar dizer que Deus só ama somente os eleitos, que João 3,16, por exemplo, não está dizendo que Deus ama o mundo, todas as pessoas, mas o mundo ali tem outro significado. Aqui também 1 João 2,2 tem outro significado. Aí eles vão acabar dando suas
cambalhotas interpretativas. O que a Bíblia deixa claro? Uma interpretação clara, direta, é que Deus ama todas as pessoas. O seu amor na cruz foi revelado para todas as pessoas. E é nisso, pensando nessa boa interpretação da Bíblia, que eu cito, para a gente terminar, aquela frase muito boa, quando você lê ela aos moldes da Bíblia. Pare então de medir o amor de Deus usando referenciais humanos e meça o amor de Deus olhando para a cruz. Um amor ilimitado. Meus irmãos, é de tal maneira que a Bíblia diz: um amor eterno te amei. Como eu vou limitar o amor de Deus? Somente para um grupinho e dizer que o amor de Deus para os chamados não eleitos é um amor que se resume na chuva que cai, no sol que nasce, na comida que a pessoa recebe na mesa, naquela água que ela está bebendo, no trabalho que ela ganhou, na faculdade que ela passou, na boa saúde que ela tem, na cura que ela recebeu. Olha só, Jesus disse que isso é inútil. Jesus disse que isso não tem proveito nenhum se a pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Meus irmãos, o amor de Deus no calvinismo é limitado. O amor de Deus no calvinismo para os chamados não eleitos não é um amor proveitoso. Isso é o amor de Deus dentro do calvinismo. Que Deus esteja usando esta live para sua iluminação, para sua instrução, para que você enxergue a Bíblia de como ela é realmente. E não use os óculos arminianos ou calvinistas, como nós vimos nessa live, para interpretar os textos. Porque senão você vai tirar o texto fora de contexto só para abraçar uma filosofia, que é a filosofia calvinista, onde, infelizmente, muitas igrejas já se casaram com essa filosofia, que é a filosofia calvinista. Que Deus esteja abençoando grandemente sua vida e que essa live tenha sido de instrução para você.